see you in my dreams. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje conseguimos chegar, hein? Chegamos com uma hora de atraso, mas chegamos aí. Bora continuar aí o capítulo número 2. Elon Musk, a biografia. Deixa eu ver aqui uma... Deixa eu só compartilhar aqui no Twitter, já que a gente tá no rolê do Elon Musk. Compartilhar aqui, pra galera colar aí. Rapidinho. Lembrando sempre, você que está escutando a gente pelo Spotify, live todo dia de manhã aí, entre 9 e 10 horas da manhã. Discoteca TV, ok? Tanto no YouTube quanto na Twitch. Pode colar, tem live todo dia, resenha. Resenha da hora, só encostar, beleza? Live começou, estamos lendo a biografia do Elon Musk. Cola para escutar. Beleza. Pronto, colocamos aqui. Vou colocar a carinha dele aqui também, que a carinha dele o pessoal gosta da cara. Beleza, pessoal, lembrando sempre aí que você pode ajudar a incentivar o meu trabalho. Primeiramente dando um like, compartilhando com quem você acha que vai gostar. Trazendo mais pessoas para a live aí já me ajuda bastante. Desculpa. Também, quem puder ajudar, contribuir para o canal, tá aí nossa meta do mês. Você pode ajudar através do Superchat no YouTube, também você pode ajudar através dos bits na Twitch. Você também pode ser membro do canal e ganhar alguns prêmios. Você pode usar o PicPay ou o Pix também. O PicPay tá aqui, ó. Tá o QR Code na tela. O Pix está na descrição. Também pode ajudar aí pra gente continuar comprando livros para nossa live. Se você for assinante da Amazon Video, você tem direito a escorregar um Prime para um produtor de conteúdo da Twitch, porque são da mesma empresa. Então uma vez por mês, você pode dar um sub para qualquer criador de conteúdo da Twitch sem pagar nada, só usando a mensalidade que você já paga do Amazon Video. Parte dela vai para um criador de conteúdo que você gosta. Se você gosta do meu trabalho, gosta de acompanhar aí nossas leituras, gosta do que eu faço e é assinante da Amazon Video, é só você entrar na Twitch, vincular a sua conta da Twitch com a Amazon e aí você já tem o direito lá de dar um sub, tá? Um sub por mês para um produtor de conteúdo. Então é isso, beleza? Vamos lá então, começar aí o capítulo número 2 desse livro do Elon Musk. Capítulo 2, África. Espera aí que não tá tocando aqui, não sei porquê. Meu fone tá no lugar errado. Espera aí. Pronto, agora vai. Não tava tocando a música aqui, eu não consigo ler sem música. Não consigo ler sem música e me impressiona quem consegue ler sem escutar uma música. Ler escutando uma música. Pronto, agora foi. Beleza, vamos lá. África. O público conheceu Elon Musk em 1984. A revista especializada em negócios sul-africana PC and Office Technology divulgou o código-fonte de um videogame criado por ele, chamado Blackstar. O jogo espacial de inspiração futurista exigia 167 linhas de instruções para funcionar. Isso no tempo em que os primeiros usuários de computadores pareciam digitar comandos para quase tudo que suas máquinas fizessem. Nesse contexto, o jogo de Musk não brilhou com a maravilha da informática, mas sem dúvida superou o que a maioria dos meninos de 12 anos usava para se divertir na época.
A cobertura da revista rendeu $500 a Musk e lançou certa luz sobre sua personalidade. A matéria sobre o Blackstar, Blackstar não, é Blystar, na página 69 da revista, diz não só que o jovem queria ser conhecido como escritor de ficção científica sobre o sonoro nome de E.R. Musk, mas também que ele já tinha visões de grandes conquistas se agitando em uma cabeça. Numa breve explicação, nesse jogo você tem que destruir um cargueiro espacial alienígena com bombas de hidrogênio mortais e máquinas de raio de posição. Esse jogo faz um bom uso de sprites e animação, e nesse sentido vale a pena ler as instruções. Até este livro ser finalizado, nem mesmo a internet sabia o que são máquinas de raios de posição. Um menino fantasiar sobre o espaço e batalhas entre o bem e o mal é nada mais que diversão. O menino que leva essa fantasia a sério é mais digno de nota. Era esse o caso do jovem Elon Musk. No meio de sua adolescência, ele havia misturado fantasia e realidade a ponto de ser difícil separá-las em sua mente. Passou a ver o destino da humanidade no universo como uma obrigação pessoal. E se isso significava tentar desenvolver uma tecnologia de energia mais limpa ou construir naves espaciais para ampliar o alcance da espécie humana, pois que fosse. Ele encontraria um jeito de tornar essas coisas realidades. Talvez eu tenha lido revistas em quadrinhos demais quando criança, respondeu Musk. Nos quadrinhos, sempre parece que estão tentando salvar o mundo, que é preciso torná-lo um lugar melhor, porque o universo não faz nenhum sentido. Aos 14 anos, Musk teve uma enorme crise existencial. Tentou lidar com ela da maneira como muitos adolescentes talentosos fazem, recorrendo a textos religiosos e filosóficos. Experimentou um punhado de ideologias e acabou voltando mais ou menos para onde começara, adotando as lições de ficção científica encontradas nos livros que mais influenciaram sua vida. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Ele observa que uma das coisas realmente difíceis é descobrir que perguntas fazer, disse Musk. Depois que se descobre a pergunta, a resposta é um tanto fácil. Cheguei à conclusão de que devemos aspirar e aumentar o alcance e a escala da consciência humana para entender melhor que perguntas fazer. O adolescente Musk chegou à sua declaração de missão ultralógica. A única coisa que faz sentido é se esforçar para um esclarecimento coletivo maior, concluiu. É fácil entender alguns fundamentos da busca de Musk por um propósito. Nascido em 71, ele cresceu em Pretória, uma cidade grande na região nordeste da África do Sul, e apenas 1 hora de carro de Joanesburgo. O espectro do apartheid esteve presente durante toda a sua infância, já que o país, com frequência, fervilhava em tensão e violência. Negros e brancos entravam em conflito, assim como negros de diferentes tribos. Musk fez 4 anos poucos dias depois do levante do Soweto, em que centenas de estudantes negros foram mortos ao protestarem contra decretos do governo branco. Por anos, a África do Sul enfrentou sanções impostas por outras nações devido às suas políticas raciais. Musk teve o privilégio de viajar para o exterior durante a infância e teria sentido como os estrangeiros viam a África do Sul. Entretanto, o que teve ainda mais impacto sobre a personalidade de Musk foi a cultura branca africana, tão predominante em Pretória e nos arredores. O comportamento hipermasculino era celebrado e os atletas fortões reverenciados. Embora gozasse de um nível de privilégio, Musk vivia como um estrangeiro cuja personalidade reservada e tendências geek iam contra as atitudes prevalecentes na época. Sua noção de que algo no mundo der errado era reforçada continuamente. E ele, quase desde muito pequeno, planejava fugir daquele ambiente e sonhava com um lugar que permitiria um florescimento de sua personalidade e de seus sonhos. Via os Estados Unidos em uma forma mais clichê. A terra das oportunidades e o palco mais provável para tornar possível a realização de suas aspirações.
Foi assim que um menino sul-africano solitário e desajeitado, que falava com a maior sinceridade sobre buscar o esclarecimento coletivo, acabou se tornando o industrial mais empreendedor dos Estados Unidos. A chegada de Musk à América, com seus 20 e poucos anos, marcou um retorno às suas raízes. Árvores genealógicas sugerem que antepassados com o sobrenome germano-suíço Elderman, do lado materno da família de Musk, trocaram a Europa por Nova York durante a Guerra da Independência. De Nova York, eles se espalharam para as campinas do meio-oeste, Illinois e Minnesota, em especial. Houve familiares nossos que lutaram dos dois lados da guerra civil. Aparentemente, éramos uma família de fazendeiros, revelou Scott Alderman, tio de Musk e o historiador não oficial da família. Durante a infância, meninos implicavam com Musk por causa do nome em comum. Ele ganhou o prenome do seu bisavô John Ellon, que nasceu em 72, e cresceu em Illinois antes de ir para Minnesota. Ali, ele conheceria a esposa, Almeda Jane Norman, 5 anos mais nova. Em 1902, o casal se instalou numa cabana de madeira na cidade de Pequot, no centro do estado, e teve um filho, Joshua Norman Eldman, avô de Musk. Ele cresceria para se tornar um homem excêntrico e excepcional, e um modelo para Musk. Eu falei que ele nasceu em 1972, mas é 1872, viu, gente? O bisavô dele, 872. Joshua Norman Eldman é descrito como um menino atlético e autoconfiante. Em 1907, sua família se mudou para as campinas de Saskatchewan. Seu pai morreu pouco depois, quando Joshua tinha apenas 7 anos, cabendo ao menino ajudar a cuidar da casa. Ele ia para os vastos campos abertos e aprendeu a montar a cavalo selvagem e a lutar boxe e luta livre. Domaria cavalos para fazendeiros locais, referindo-se com frequência durante o processo, e organizaria um dos primeiros rodeios do Canadá. Fotos de família o retratam de calça de couro enfeitada, demonstrando sua habilidade em girar a corda. Na adolescência, Eldman deixou sua casa para obter um diploma da Palmer School of Chiropractic, em Iowa, e em seguida voltou para Saskatchewan, sei lá como é que fala, Saskatchewan, a fim de se tornar fazendeiro. Quando a depressão atingiu os Estados Unidos nos anos 30, Eldman entrou em uma crise financeira. Não conseguia arcar com os empréstimos bancários dos seus equipamentos e teve 2.000 hectares de terras confiscados. A partir de então, papai deixou de acreditar em bancos ou em guardar dinheiro. Contou Scott Eldman, que receberia o diploma de quiroprático na mesma escola que o pai e se tornaria um dos maiores especialistas do mundo em dor na coluna. Depois de perder a fazenda por volta de 1934, Eldman teve uma espécie de vida nômade, que seu neto reproduziria no Canadá décadas mais tarde. Com 1,90 m, fazia biscates como operário de construção e participante de rodeios antes de se estabelecer como quiroprático. Em 1948, Eldman se casou com uma professora de um estúdio de dança canadense, Winifred Josephine Fletcher, ou Win, e montou uma clínica de quiropraxia bem-sucedida. Naquele ano, a família, que já tinha um filho e uma filha, ganhou gêmeas, Kay e Mai. Esta, a mãe de Musk. A família morava numa casa de 3 andares e 20 cômodos, que incluía um estúdio de dança para que Win continuasse a dar aulas. Sempre em busca de algo novo para fazer, o Eldman aprenderá a pilotar aviões e comprar um aeroplano. A família alcançou certa notoriedade quando as pessoas souberam que Eldman e a mulher punha os filhos no banco de trás do monomotor e fazia excursões por toda a América do Norte. Com frequência, ele aparecia de avião em reuniões políticas e de quiropraxia. E mais tarde escreveu um livro sobre a sua mulher intitulado The Flying Eldmans, Beach the Poor Private Pilot.
As coisas pareciam estar indo bem para Eldman quando, em 1950, ele decidiu abrir mão de tudo. Durante muito tempo, o quiroprático e político protestaram contra a interferência do governo na vida das pessoas e passaram a ver a burocracia canadense como intrometida demais. Homem que em casa proibia palavrões, cigarros, Coca-Cola e farinha refinada. Ele sustentava que o caráter moral do Canadá havia começado a decair. Também cultivava um desejo permanente por aventura. E então, no curso de alguns meses, a família vendeu a casa e as salas de quiropraxia e dança e decidiu se mudar-se para a África do Sul. Um lugar onde Wildman jamais estivera. Scott Wildman se lembra de ter ajudado o pai a desmontar o avião Belanca Crusade, 1948, da família e a pôr as partes em caixotes antes de despachá-los para a África do Sul. Uma vez no novo país, a família remontou o avião e usou para percorrer a África do Sul à procura de um bom lugar para morar, acabando por se fixar em Pretória, onde Eldman montou uma nova clínica de quiropraxia. O espírito de aventura da família parecia não conhecer limites. Em 1952, Joshua e Win fizeram uma viagem de ida e volta de 22 mil milhas, quase 33 mil quilômetros, quase 36 mil quilômetros, em seu avião, voando da África até a Escócia e a Noruega. Win atuava como navegadora e, ocasionalmente, assumia o comando da aeronave, embora não tivesse a licença para pilotar. O casal chegou ao auge de seus esforços em 1954, voando 30 mil milhas, cerca de 48 mil quilômetros, para ir à Austrália e voltar. Jornais noticiaram a viagem e acredita-se que eles tenham sido os únicos pilotos privados a ir da África à Austrália no monomotor. Quando não estavam no ar, os Eldman podiam ser encontrados no mato, em meio a grandes expedições de um mês de duração, procurando a cidade perdida do deserto de Kalahari, uma suposta cidade abandonada no sul do continente. Uma foto da família numa dessas excursões mostra as cinco crianças no meio da savana africana, reunidas em torno de uma grande panela de metal aquecida por brasa de uma fogueira de acampamento. As crianças parecem relaxadas, sentadas em cadeiras dobráveis, com as pernas cruzadas e lendo livros. Atrás delas está o avião Belanca, vermelho rubi, uma barraca e um carro. A tranquilidade da cena esconde quanto essas viagens eram perigosas. Certa vez, a caminhonete da família bateu num toco de árvore e forçou o para-choque contra o radiador. Preso no meio do nada e sem meios de comunicação, Joshua trabalhou 3 dias para consertar o motor enquanto a família caçava para comer. Em outras ocasiões, hienas e leopardos rondavam o acampamento à noite, e certa manhã, ao acordar, a família encontrou o leão a 1 metro de distância da mesa principal. Joshua apanhou o primeiro objeto que viu, uma lanterna, agitou-se e disse para o leão ir embora, e ele foi. Salve, Henry. Beleza, mano? Bom dia. Como é que você tá, velho? Tá bem? Tá firme e forte? Os Heldman eram liberais na criação dos filhos, o que se estenderia por gerações até Musk. As crianças jamais eram punidas, já que Joshua acreditava que intuiriam à sua maneira o comportamento apropriado. Quando os pais saíam em seus voos extraordinários, as crianças ficavam em casa. Scott Wildman não se lembra de o pai ter posto os pés em sua escola uma única vez, embora o filho fosse capitão do time de rugby e monitor. Para ele, tudo isso era esperado. Revela. Tínhamos a impressão de que éramos capazes de qualquer coisa, só era preciso tomar uma decisão e fazer. Nesse sentido, meu pai ficaria muito orgulhoso de Elo. Heldman faleceu em 74, aos 72 anos. Estava praticando aterrissagens em seu avião e não viu um fio entre 2 postes. O fio prendeu o avião pelas rodas, fazendo-o capotar em pleno ar. Heldman quebrou o pescoço. Elon era bem pequeno na época, mas durante a infância ouviu muitas histórias sobre as proezas do avô e assistiu até o fim a incontáveis apresentações de slide que documentavam suas viagens pela selva.
Minha avó contava como ele quase morrera várias vezes durante as viagens, disse Musk. Voavam num avião literalmente sem nenhum instrumento, nem mesmo um rádio, e tinha mapas rodoviários em vez de aéreos, e alguns nem sequer estavam corretos. Meu avô tinha esse desejo de aventura, exploração, de fazer essas coisas loucas. Elo acredita que sua tolerância incomum ao risco pode ter sido herdada de seu avô. Muitos anos depois da última apresentação de slide, ele tentou comprar o avião Belanca, mas não o encontrou. Mayenne Musk, a mãe de Elo, cresceu idolatrando os pais. Na juventude, era considerada uma nerd. Gostava de matemática e ciência e se saía bem nos trabalhos do colégio. No entanto, aos 15 anos, as pessoas haviam notado alguns de seus outros atributos. Mai era linda, alta, de cabelos louros prateados. Ela tinha as maçãs do rosto proeminentes e traços fortes que a destacavam em qualquer lugar. Um amigo da família dirigia uma escola de modelos e Mai fez alguns cursos. Nos fins de semana, desfilava, fazia fotos para revistas e de vez em quando comparecia à casa de um senador ou embaixador para um evento. Acabou sendo finalista do Miss África do Sul. Continuou a trabalhar como modelo até depois de 60 anos, figurando em capas de revistas como a New York e Elle, e em videoclipes da Beyoncé. Olha que loucura. Essa é nova, hein? A mãe do Elon Musk fez clipe da Beyoncé. Mai e o pai de Aaron Musk, cresceram no mesmo bairro. Conheceram-se quando Mai, nascida em 48, tinha 11 anos. Aaron era um garoto bacana para a nerd Mai e tinha uma queda por ela havia anos. Ele se apaixonou por mim por causa das minhas pernas e dos meus dentes, disse Mai. Entre idas e vindas, os dois namorariam durante o período da faculdade e, de acordo com ela, Arrow passou 7 anos como pretendente incansável, pedindo sua mão em casamento e, por fim, fazendo-a ceder. Ele não parava de pedir, contou. O casamento foi complicado, desde o início. Mai engravidou durante a lua de mel e deu à luz a Elon em 28 de junho de 71. Meu Deus do céu, Elon Musk faz aniversário no mesmo dia que eu. 28 de junho. Mesmo dia do Raul Seixas também. Tá aí. Eu, Elon Musk e Raul Seixas. Pô, tô bem acompanhado, hein? Será que você é uma pessoa notória antes de morrer? 9 meses e 2 dias após as suas núpcias. Embora não tenha sido feliz em seu relacionamento, o casal construiu uma vida decente em Petrólea. Arrow trabalhava como engenheiro mecânico e eletricista e lidava com grandes projetos, como prédios de escritório, complexos de lojas, subdivisões residenciais e uma base da Força Aérea, enquanto Mai montou uma clínica como nutricionista. Pouco mais de um ano depois da chegada de Ello, nasceu seu irmão Kimball, e logo depois a irmã Tosca. Elon exibia todas as características de um menino curioso e cheio de energia. Aprendia com facilidade. E Mai, como fazem muitas mães, classificou o filho como brilhante e precoce. Ele parecia entender as coisas mais rapidamente que as outras crianças, disse ela. O desconcertante era que Elon parecia devagar num transe de vez em quando. As pessoas falavam com ele, mas de nada adiantava quando estava com o olhar distante. Isso acontecia com tanta frequência que os pais e os médicos acharam que ele podia ser surdo. Às vezes ele simplesmente não ouvia você, contou Mai. Fizeram uma série de exames e os médicos resolveram extirpar suas glândulas adenoides, procedimento que pode melhorar a audição de crianças. Bem, nada mudou, contou Mai. O estado de Ello tinha muito mais a ver com a estrutura de sua mente do que com o modo como seu sistema auditivo funcionava. Ele se enfia no próprio cérebro e você percebe que ele está em outro mundo, explicou sua mãe. Ele ainda faz isso. Agora apenas deixo para lá, porque sei que está criando um novo foguete ou algo assim. As outras crianças não reagiam bem a esses estados oníricos.
Gritar ou fazer polichinelos ao lado do pequeno Ello é o mesmo resultado. Ele nem notava. Continuava pensando, e as pessoas à sua volta o julgavam mal educado ou esquisito. Acho que Ello sempre foi um pouco diferente, mas de um jeito nerd, contou Mai. Isso não o tornava querido por seus colegas. Para Elon Musk, esses momentos pensativos eram maravilhosos. Entre os 5 e os 6 anos, ele descobriria uma maneira de bloquear o mundo à sua volta e se concentrar por completo em uma única tarefa. Parte dessa habilidade era fruto da maneira muito visual como sua cabeça funcionava. Ele podia produzir imagens em sua mente com tal clareza e detalhes que hoje poderiam associar a um desenho de engenharia feito por um software. Parece que a parte do cérebro em geral reservada para o processamento visual, o que vem dos meus olhos, é tomada por processos mentais, disse Musk. Não consigo fazer tanto isso agora porque há coisa demais exigindo minha atenção. Porém, quando criança, acontecia muito. Essa parte grande do cérebro usada para lidar com imagens passa a ser usada para pensar. Os computadores dividem os trabalhos mais difíceis entre dois tipos de chip. Há os chips gráficos, que lidam com os processamentos de imagem produzidas por um programa de TV ou um videogame, e os chips computacionais, que assumem tarefas generalizadas e operações matemáticas. Com o tempo, Musk chegou à conclusão de que seu cérebro tem o equivalente a um chip gráfico, o que lhe permite ver coisas no mundo, reproduzi-las em sua mente e imaginar como poderia mudar ou se comportar ao interagir com outros objetos. Ao lidar com imagens e números, posso processar suas interrelações e relações algorítmicas, explica Musk, aceleração, impulso, energia cinética. O modo como esse tipo de coisa será afetado por objetos parece muito vividamente. A parte mais impressionante da personalidade de Ello, quando menino, era a compulsão por leitura. Desde muito pequeno, parecia ter um livro nas mãos o tempo todo. Não era incomum ele ler 10 horas por dia, revela seu irmão Kimball. Se fosse fim de semana, podia ler 2 livros inteiros num dia. A família saía muito para fazer compras e percebia no meio do caminho que Ello havia sumido. Mai e Kimball entravam na livraria mais próxima e o encontravam em algum lugar dos fundos, lendo sentado no chão, em um de seus estados de transe. Ao ficar mais velho, Elon passou a ir sozinho à livraria quando as aulas terminavam, às 2 da tarde, e ficava ali até às 6, hora em que os pais voltavam do trabalho. Ele ia dos livros de ficção para revistas em quadrinhos e, por fim, títulos de não ficção. Às vezes me botavam para fora da livraria, mas não costumavam fazê-lo, disse Elon. Ele relacionou O Senhor dos Anéis à série Fundação de Isaac Asimov e The Movies a Hersh Mistress, de Robert Heinlein, como alguns dos seus livros favoritos, juntamente com o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Em determinado momento, fiquei sem ter o que ler na biblioteca da escola e na do bairro, contou Musk. Isso talvez no 2º ou 3º ano. Tentei convencer a bibliotecária a encomendar livros para mim, então comecei a ler a Enciclopédia Britânica. Isso ajudou muito. Você ignora o que não sabe e acaba percebendo que há todo um mundo de coisas lá fora. Na verdade, Elon fuçou 2 conjuntos de enciclopédia. Uma façanha que pouco o ajudou a fazer amigos. Como tinha memória fotográfica, as enciclopédias o transformaram numa fábrica de fatos. Ele parecia um clássico sabe-tudo. À mesa de jantar, Tosca se perguntava em voz alta a distância entre a Terra e a Lua. Elon cuspia a medida exata em perigeu e apogeu. Quando tínhamos uma dúvida, Tosca sempre dizia: pergunte ao menino gênio, conta Mai. Podíamos lhe perguntar qualquer coisa, Elon se lembrava. A reputação de rato de biblioteca era reforçada por seus modos desajeitados. Meu filho não é muito o tipo esportivo, admitiu Mai. Ela conta uma história em que Elon estava brincando ao lado de fora, certa noite, com os irmãos e primos, quando um deles reclamou que estava com medo do escuro. Ela observou que o escuro é simplesmente a ausência de luz.
o que pouco adiantou para confortar a criança assustada. Quando o garoto, o constante anseio Quando o garoto, o constante anseio por corrigir as pessoas e o jeito ríspido aborrecia outras crianças e aumentava sua sensação de isolamento. Ele de fato achava que as crianças, ele de fato achava que as pessoas ficariam felizes em saber sobre as falhas de seus raciocínios. Crianças não gostam de respostas assim, explicou Mai. Elas dizem: Elo, não vamos mais brincar com você. Eu ficava muito triste como mãe, porque acho que ele queria ter amigos. Kimball e Tosca traziam colegas para casa e Elo não, e queria brincar com eles. Mas era desajeitado, sabe? Mai estimulava Kimball e Tosca a incluir Elo. Eles respondiam como as crianças o fazem. Mas, mãe, ele não é divertido. Contudo, à medida que ficou mais velho, Elo teria ligações fortes e afetuosas com os irmãos e primos, filhas da irmã de sua mãe. Embora se isolasse na escola, tinha uma natureza extrovertida com os seus familiares e acabou assumindo seu papel de irmão mais velho e líder entre eles. Por certo tempo, a vida na casa dos Musks foi muito boa. A família tinha uma das maiores casas de Pretória, graças ao sucesso dos negócios de engenharia de Arrow. Há um retrato das crianças Musk. Há um retrato das crianças Musks tirado quando Elo tinha 8 anos. Mostra três crianças louras, arrumadas, sentadas, uma ao lado da outra numa entrada de tijolos, com os famosos jacarandás roxos de Petrória ao fundo. Elo tem bochechas grandes, arredondadas e um sorriso aberto. Não muito tempo depois da foto ser tirada, porém, a família se desfez. Ao longo de um ano, seus pais se separaram. Veio o divórcio. Mai se mudou com as crianças para a casa de férias da família, em Durban, na costa leste da África do Sul. Depois de alguns anos, esse arranjo, ela decidiu que queria morar com o pai. Meu pai parecia meio triste e solitário. Minha mãe tinha 3 filhos e ele não tinha nenhum. Contou Elo. Parecia injusto. Alguns membros da família Musk aceitaram o argumento de que a natureza lógica de Elon o levou a tomar tal atitude, enquanto outros alegaram que a avó paterna, Cora, exercera muita pressão sobre o menino. Eu não conseguia entender por que ele deixaria o lar feliz que fiz para ele. Era um lar realmente feliz, revelou Mai. Mas ela o pensa por conta própria. Justine Musk, ex-mulher de Elo e mãe de seus 5 meninos, teorizou que ele se identificava mais com o macho alfa da casa e não se importou com o aspecto emocional da decisão. Não acho que ele fosse particularmente próximo do pai ou da mãe, opinou Justine, descrevendo o clã Musk em geral como frio e oposto de afetuoso. Kimball, mais tarde, também optou por morar com Arrow, alegando que, por natureza, um filho quer morar com o pai. Sempre que o tema Arrow é introduzido, os familiares de Elon se fecham. Há um consenso de que ele não é um homem agradável de se conviver, mas todos se negam a falar mais do que isso. Arrow se casou novamente e Elo ganhou 2 meias-irmãs mais novas, a quem protege muito. Ele e os irmãos parecem determinados a não falar mal do pai publicamente para não aborrecer as irmãs. O básico é o seguinte: o lado de Arrow na família tem profundas raízes sul-africanas. A presença do clã Musk no país pode remontar a 200 anos. Eles afirmam constar no primeiro catálogo telefônico de Petrória. O pai de Arrow, Walter Henry James Musk, era sargento do exército. Lembro que ele quase nunca falava, disse Elo. Bebia uísque, era mal-humorado e muito bom com palavras cruzadas. Cora Amelia Musk, mãe de Arrow, nasceu na Inglaterra, numa família conhecida por seus genes intelectuais. Ela gosta dos holofotes e dos netos. Nossa avó tinha uma personalidade forte e era uma mulher muito empreendedora, disse Kimball. Foi uma grande influência em nossas vidas. Ela considerava sua relação com Cora, ou Nana, como a chamava, particularmente estreita. Após o divórcio, ela cuidou muito de mim, contou. Ela me apanhava na escola e jogávamos palavras cruzadas e esse tipo de coisa.
Superficialmente, a vida na casa de Arrow parecia ótima. Ele tinha muitos livros para o filho ler, de cabo a rabo, e dinheiro para comprar um computador e outros objetos que Arrow desejava. Arrow levou os filhos a várias viagens ao exterior. Foi uma época incrivelmente divertida, disse Kimball. Tenho muitas lembranças alegres. Ele também impressionava as crianças com o seu intelecto e lhes dava algumas lições práticas. Meu pai era um engenheiro talentoso, disse Ellow. Sabia como cada objeto funcionava. Tanto Ellow quanto Kimball eram chamados para ir aos lugares onde o pai trabalhava como engenheiro e aprender a assentar tijolos, instalar encanamentos, encaixar janelas e instalar fiação elétrica. Eram momentos divertidos, contou Ellow. Kimball descreveu o pai como ultra presente e muito intenso. Ele fazia Ellow e Kimball se sentarem e falava durante 3 ou 4 horas sem que os meninos pudessem retrucar. Parecia gostar de ser severo com eles e tirava a graça de diversões comuns da infância. De vez em quando, Ellow tentava convencer o pai a se mudar para a América e, com frequência, falava de suas intenções de futuramente morar nos Estados Unidos. Arrow contestava tais sonhos, tentando lhe dar uma lição. Dispensava os empregados e deixava o filho cuidando de todos os afazeres domésticos para ele saber como era brincar de americano. Embora tenham se negado a fornecer um relato preciso, Ellow e Kimball claramente viveram algo horrível e profundo durante os anos com o pai. Os dois falam sobre ter suportado uma forma de tortura psicológica. Ele definitivamente tem um sério problema químico, disse Kimball. Algo que tenho certeza que Ellow e eu herdamos. Foi uma criação emocionalmente muito desafiadora, mas nos fez ser quem somos hoje. Mai se eriçou quando o assunto Arrow surgiu. Ninguém se dá bem com ele, disse. Ele não é agradável com ninguém. Não quero contar histórias porque elas são horrendas. Simplesmente não se fala sobre isso, entende? Há filhos e netos envolvidos. Quando foi solicitado que falasse sobre Ellow, Arrow respondeu via e-mail. Ellow era uma criança muito independente e concentrada em casa comigo. Adorava informática antes de se saber o que era isso na África do Sul. A sua capacidade foi amplamente reconhecida na época em que tinha 12 anos. As atividades de Ellow e seu irmão Kimball, quando criança e adolescentes, foram tantas e tão variadas que é difícil citar apenas uma, já que eles viajaram junto comigo extensivamente pela África do Sul e pelo mundo em geral, visitando todos os continentes com regularidade. Dos 6 anos em diante, Ellow, seu irmão e sua irmã eram e continuam sendo exemplares, de todas as maneiras que um pai poderia querer. Tenho muito orgulho do que ele tem realizado. Elon foi copiado neste e-mail e me avisou para não me corresponder com seu pai, insistindo que não se podia confiar na visão que esse tinha sobre os acontecimentos passados. Ele é um cara estranho, argumentou. Contudo, quando pressionado a dar mais informações, esquivou-se. Sem dúvida seria correto afirmar que não tive uma boa infância. Pode parecer boa. Não foi desprovida de coisas boas, mas não foi uma infância feliz. Foi meio penosa. Ele sabe tornar a vida sofrida, com certeza. Tem um dom de tornar qualquer situação, não importa quão boa seja, ruim. Não é um homem feliz. Eu não sei, porra. Não sei como alguém se torna assim como ele é. Causaria problemas lhe contar mais. Ellow e Justine fizeram a si mesmo promessa de que os filhos jamais terão permissão de se encontrar com o avô paterno. Quando tinha quase 10 anos, ela viu um computador pela primeira vez no Sanditon City Mall, em Joanesburgo. Havia uma loja de eletrônicos vendendo sobretudo coisas do tipo alta fidelidade. Mas depois, num canto, passaram a expor alguns computadores, disse Musk. De cara ele ficou encantado. Foi algo como, uau, que foda! Com aquela máquina que podia ser programada para fazer o que lhe fosse mandado. Eu tinha que ter aquilo, e então perturbei meu pai para comprar o computador. Contou. Logo, ele era o dono de um Commodore VIC-20,
um PC popular lançado nos anos 80. O computador veio com 5 kilobytes de memória e um manual de instrução sobre a linguagem de programação BASIC. Segundo Ello, presumia-se que uma pessoa demoraria 6 meses para aprender tudo. Desenvolvi um súbito toque por aquilo e fiquei acordado por 3 dias, sem ao menos cochilar, e fui até o fim. Parecia a coisa mais incrivelmente instigante que eu já tinha visto. Apesar de ser engenheiro, o pai de Musk era uma espécie de ludista e desprezou a máquina. Ello lembra. Meu pai disse que aquilo era só para jogos e que eu jamais faria engenharia de verdade nele. Respondi apenas, não importa. Embora louco por livros e pelo computador novo, Ello com frequência liderava Kimball e seus primos, filhos de Kay, Russ, Lyndon e Peter Reeve, em aventuras. Houve um ano em que cismaram em vender ovos de Páscoa da porta em porta no bairro. Os ovos não estavam bem enfeitados, mas ainda assim os meninos elevaram o preço em algumas centenas por cento para os vizinhos ricos. Ello também encabeçou o trabalho deles com explosivos e foguetes caseiros. A África do Sul não tinha os kits de foguetes populares entre os praticantes do hobby nos Estados Unidos. Então Musk criou seus próprios compostos químicos e os colocou dentro de tubos. É impressionante quantas coisas se pode explodir, relembrou ele. Salitre, enxofre e carvão vegetal são os ingredientes básicos da pólvora. E se você combina um ácido forte com um alcalino potente, costuma liberar muita energia. Cloro granulado com fluido para freios também é bem impressionante. É sorte eu ainda ter todos os meus dedos. Quando não estavam mexendo com explosivos, os meninos punham camadas de roupa e óculos de proteção e atiravam uns contra os outros com armas de chumbinho. Ello e Kimball disputavam corridas de moto off-road em terrenos baldio. Até Kimball um dia voar por cima do guidão e aterrissar numa cerca de arame farpado. À medida que os anos passaram, os primeiros começaram a levar mais a sério seus empreendimentos, chegando a tentar, em determinada época, abrir um fliperama. Sem que seus pais soubessem, escolheram um lugar, conseguiram alugá-lo e iniciaram o processo de obter uma licença para o negócio. Por fim, precisavam de alguém com mais de 18 anos para assinar um documento jurídico, mas nem o pai dos Reeve nem Errol concordaram. Demoraria uns 20 anos para que Ello e os Reeve acabassem juntos em um negócio. As proezas mais audaciosas dos garotos podem ter sido suas viagens entre Pretória e Joanesburgo. Nos anos 80, a África do Sul podia ser um lugar terrivelmente violento, e a viagem de 56 quilômetros no trem que ligava as duas cidades se destacava como uma das mais perigosas do mundo. Kimball as considerava as experiências formadoras para ele e o irmão. A África do Sul não é um lugar tranquilo, e isso tem um impacto sobre você. Testemunhamos algumas coisas terríveis. Isso foi parte de uma criação atípica. Uma série de experiências insanas que mudam o mundo como se encaram os riscos. Não se cresce achando que arranjar um emprego é a parte difícil. Não é algo interessante o bastante. Os meninos tinham entre 13 e 16 anos e buscavam uma mistura de festas e proezas típicas de geeks em Joanesburgo. Durante um passeio, foram ao torneio de Dungeons and Dragons. Aquilo éramos nós sendo supremos mestres nerds, contou Musk. Todos os meninos gostavam de RPG, que exige que alguém ajude a criar o clima para uma disputa imaginando e, em seguida, descrevendo uma cena. Você entra na sala e há um baú no canto. O que você faz? Você abre o baú. Uma armadilha foi acionada. Dezenas de duendes estão livres. Elon se sobressaía no papel de mestre e memorizara os textos que detalhavam os poderes de monstros e outros personagens. Peter Reeve conta: sob a liderança de Ello, desempenhamos um papel tão bem que ganhamos o torneio. Vencer exige uma imaginação incrível, e Ello realmente dava o tom para manter as pessoas cativadas e inspiradas. Eu nunca joguei RPG, gente, você acredita? O elo que seus colegas encontravam na escola era bem menos inspirador. Durante o ciclo fundamental e o ensino médio, ele mudou de escola algumas vezes.
passou o equivalente aos sétimo e oitavo anos na Bry Anston Wright School. Certa tarde, Elo e Kimball estavam sentados no alto de um lance de escada do concreto quando o menino resolveu partir para cima de Elo. Eu estava basicamente me escondendo da gangue que me perseguia. Deus sabe por que porra de razão. Acho que sem querer esbarrei no cara no pátio naquela manhã e ele tomou aquilo como uma enorme ofensa. O garoto se aproximou sorrateiramente por trás de Musk, chutou-o na cabeça e, em seguida, empurrou a escada abaixo. Depois de Musk rolar um lance de escada inteiro, um grupo de garotos o atacou, alguns chutando a lateral do seu corpo enquanto o líder batia sua cabeça contra o chão. Era uma porrada de um bando de malucos, disse Musk. Eu apaguei. Kimball assistia a tudo horrorizado e temeu pela vida do irmão. Desceu correndo a escada e encontrou com o rosto ensanguentado e inchado. Ele parecia alguém que acabaria de sair de um ringue de boxe, recordou Kimball. Ela foi para o hospital. Demorou uma semana para poder voltar à escola, lembrou. Durante uma entrevista coletiva em 2013, ele revelou que fizeram uma plástica no nariz para corrigir os efeitos dessa surra. Por 3 ou 4 anos, Musk suportou a perseguição implacável de seus agressores. Chegaram ao ponto de bater num garoto que Musk considerava seu melhor amigo, até este concordar em parar de andar com ele, que conta. Além disso, eles o usaram. Usaram a porra do meu melhor amigo para me fazer sair da toca e assim me baterem. E isso me magoou. Quando contava essa parte da história, lágrimas brotaram em seus olhos e sua voz tremeu. Por algum motivo, eles decidiram que eu era um alvo e que iam me perseguir incessantemente. Foi o que tornou difícil crescer. Durante anos, não houve trégua. Eu era perseguido por gangues na escola que tentavam me encher de porrada. Então voltava para casa e lá era terrível também. Era um pesadelo sem fim. Musk passou os últimos anos do ensino médio na Petrolia Boys High School, onde um salto de crescimento e o comportamento em geral melhor dos estudantes Desculpa, gente. Toma uma água, peraí. Peraí, deixa eu ver. Musk passou os últimos anos do ensino médio na Petrolia Boys High School, onde um salto de crescimento e o comportamento em geral melhor dos estudantes tornaram a vida mais suportável. Embora seja uma escola pública por definição, a Petrolia Boys tem funcionado mais como uma instituição privada nos últimos 100 anos. É o lugar para onde um rapaz é enviado a fim de ser preparado para estudar em Oxford ou Cambridge. Os ex-colegas de sala de Musk se lembram dele como um estudante agradável, quieto, não particularmente brilhante. Havia 4 ou 5 garotos que eram considerados os mais inteligentes. Elo não era um deles, revelou Dion Prinsloo, que se sentava atrás de Elo em algumas aulas. Comentários assim foram repetidos por uns 5 ex-colegas, que também observaram que a falta de interesse de Musk por esportes o deixava isolado no meio de uma cultura obcecada por atividades físicas. Gideon Fury, outro ex-colega de sala, afirmou: honestamente, não havia nenhum sinal de que ele se tornaria um bilionário. Nunca teve uma posição de liderança na escola. Fiquei bastante surpreso ao saber o que aconteceu com ele. Embora Musk não tivesse nenhum amigo próximo no colégio, seus interesses excêntricos não deixaram de ser notados. Ted Wood, um ex-colega, lembrou-se de Musk levar modelos de foguetes para a escola e lançá-los no recreio. Esse não foi o único indício de suas aspirações. Durante o debate numa aula de ciência, Elon chamou a atenção por criticar os combustíveis fósseis e falar em favor da energia solar. Uma posição que era quase um sacrilégio num país dedicado a extrair os recursos naturais. Terence Benney, que manteve contato com ele ao longo dos anos, afirmou também que Musk começara a fantasiar sobre colonizar outros planetas no ensino médio.
Em outra indicação do que aconteceria no futuro, Elo e Kimball conversavam no recreio ao ar livre quando Wood os interrompeu e perguntou sobre o que estavam falando. Eles responderam: estamos falando sobre se há necessidade de agências bancárias na indústria financeira e se passaremos a ter bancos sem papel. Lembro de achar o comentário absurdo. Então retruquei: sim, isso é ótimo. Embora não fizesse parte da elite acadêmica de sua turma, Musk era do grupo de alunos com notas e interesse manifestado para ser selecionado para um programa de computação experimental. Estudantes foram selecionados em algumas escolas e reunidos para aprender a linguagem da programação BASIC, COBOL e Pascal. Musk continuou a ampliar seu pendor tecnológico por meio de sua paixão por ficção científica e fantasia, tentando escrever histórias que envolvessem dragões e seres sobrenaturais. Eu queria escrever algo como O Senhor dos Anéis, confessou. Mai se recorda desses últimos anos do colégio com olhos de mãe e contou muitas histórias de Musk realizando feitos escolares espetaculares. Segundo ela, o videogame criado por ele impressionou técnicos muito mais velhos e experientes. Ele se sobressaiu em um exame de matemática voltado para os estudantes mais velhos e tinha aquela memória incrível. O único motivo pelo qual não superava os outros garotos era a falta de interesse pelos trabalhos solicitados no colégio. Já Musk encarava tudo da seguinte forma: vejo a coisa assim, que notas preciso para chegar onde quero? Havia matérias obrigatórias com Afrikaner e eu não via sentido em aprender aquilo. Parecia ridículo. Conseguia a nota para passar e tudo bem. Em outras, como física e informática, eu tirava a maior nota possível. É preciso haver uma razão para uma nota. Eu preferiria jogar videogame, escrever softwares e ler do que me esforçar para ganhar A quando não fazia sentido ganhar um A. Lembro-me de ter sido reprovado em matérias no terceiro e quarto ano. Então, o namorado da minha mãe me disse que eu perderia o ano se não passasse nessas matérias. Eu não sabia, de verdade, que era preciso passar nas matérias para avançar para o ano seguinte. Tirei as melhores notas da turma depois disso. Aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Ele tem contado essa viagem com bastante frequência na imprensa e costuma recorrer a duas descrições sobre a motivação da fuga. A versão curta é a de que Musk queria ir para os Estados Unidos o mais depressa possível e podia usar o Canadá como escala, por causa da sua ascendência canadense. A segunda história da qual ele se vale tem mais consciência social. O serviço militar na África do Sul, à época, era obrigatório. Musk costumava dizer que não queria ingressar nas Forças Armadas, já que isso o teria obrigado a participar do regime do apartheid. O que raramente se menciona é que ele frequentou a Universidade da Petróleo durante 5 meses antes de partir para sua grande aventura. Começou escolhendo física e engenharia, mas se esforçou pouco e logo deixou os estudos. Musk descreveu o período na faculdade como apenas algo para fazer enquanto esperava sua documentação canadense ficar pronta. Além de ser uma parte inconsciente da sua vida, a vadiagem na faculdade para evitar o serviço militar obrigatório na África do Sul mina, de certa forma, a história de uma juventude introvertida e aventurosa que ele gosta de contar. O que provavelmente explica porque o período na Universidade de Petróleo nunca é lembrado. Contudo, não há dúvida de que Musk ansiava visceralmente ir para os Estados Unidos havia muito tempo. Sua queda precoce por computadores e tecnologia fomentaram um interesse intensivo pelo Vale do Silício, e suas viagens ao exterior havia reforçado a ideia de que a América era um lugar para se realizar feitos. A África do Sul, em contraste, apresentava bem menos oportunidade para uma alma empreendedora, como Kimball explicou. A África do Sul era como uma prisão para alguém como Elo. A chance de escapar surgiu com uma mudança na lei que permitiu a May estender a cidadania canadense aos filhos. Musk logo começou a pesquisar sobre como preencher a papelada para esse processo.
demorou um ano para receber a aprovação do governo canadense e obter um passaporte do país. Foi quando Ellow disse: "Estou partindo para o Canadá." Contou May. Naqueles tempos para a internet, Musk teve que esperar 3 semanas angustiantes até conseguir uma passagem de avião. Quando esta chegou, ele saiu sem nenhuma hesitação de casa, para nunca mais voltar. 2 anos após o nascimento do filho, John Ellow começou a apresentar sinais de diabetes. Tal condição equivalia a uma sentença de morte na época, e apesar de ter apenas 32 anos, ele soube que provavelmente teria apenas cerca de 6 meses de vida. Com um pouco de experiência em enfermagem, Almeida assumiu a responsabilidade de descobrir um elixir ou tratamento que prolongasse a vida do marido. De acordo com a família, ela entrou nos procedimentos de quiropraxia ela encontrou nos procedimentos de quiropraxia um remédio eficiente e John Ellow viveu mais 5 anos depois do diagnóstico. Os procedimentos revigorantes estabeleceram o que se tornaria uma tradição estranhamente rica na família Eldman. Almeida estudou numa escola de quiropraxia em Minneapolis e obteve o diploma de doutora em quiropraxia em 1905. A bisavó de Musk montou a própria clínica e, até onde se sabe, tornou-se a primeira quiroprática a atuar no Canadá. Eldman também ingressou na política, tentando criar o próprio partido em Saskatchewan. Publicou um boletim informativo e aderiu às ideias conservadoras, antissocialista. Mais tarde, se candidataria sem êxito ao parlamento e presidiria o Partido do Crédito Social. A viagem os levou a subir a costa africana e atravessar a Península Árabe, passando por Irã, Índia e Malásia, e em seguida descendo ao Mar do Timor até a Austrália. Exigiu um ano de preparação só para assegurar todos os vistos e documentos necessários. Ao longo do caminho, eles sofreram por causa de constantes enjoos e uma rotina irregular. Papai desmaiou quando atravessaram o Mar do Timor e a mamãe teve de assumir o controle do avião até eles chegarem à Austrália. Ele acordou pouco antes de aterrissarem. Contou Scott Heldman, foi fadiga. Tá fazendo notas aqui, tá, gente? Essa foi a terceira, agora a quarta nota. Joshua e Wynne eram exímios atiradores e venceram torneios nacionais de tiro. Em meados dos anos 50, também empataram em primeiro lugar no Cape Town 2 Audiers Motor Rally, de um pouco mais de 12 mil quilômetros, derrotando profissionais em sua caminhonete Ford. Nota 5, gente. Musk se lembra dessa conversa específica. Acho que eles podem estar tendo uma recordação criativa. É possível. Tive muitas conversas complexas nos últimos anos do ensino médio, porém estava mais interessado em tecnologia em geral do que em bancos. Sobre a conversa dos não notas lá, tá? Acabou, gente, capítulo 2. Sempre acordei com... Faltou umas fotos nesse livro, né? Tá faltando, né? Bom, amanhã a gente volta para ler o capítulo... Ler o capítulo 3 amanhã, tá bom? Vamos ver o termo, gente? Quem tá por aí, gente? E sabes que mais ela me disse...